Os novos iPhones 16 já foram lançados e eles são basicamente tudo que a gente já estava esperando deles. Dessa vez, os rumores acertaram quase que 100% do que ia ser lançado no evento de hoje pela Apple, tanto as coisas boas quanto as coisas não tão boas assim. Olha, mas no final do dia eu sinto que o saldo desse evento de lançamento foi bem positivo e hoje eu vou te contar todas as principais novidades que você precisa saber sobre os novos iPhones que a Apple lançou. iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Like, se inscreve e bora ao que interessa. Pessoal, antes da Apple lançar os novos iPhones 16, ela atualizou duas linhas de produto também. Os Apple Watches, que ganharam agora a 10ª geração, e também os AirPods, AirPods Pro e AirPods Max. Bora falar rapidinho sobre eles. O Apple Watch Series 10 ele é uma atualização interessante quando comparado às gerações anteriores, mas assim, não é nada disruptivo. Eu, por exemplo, uso o Apple Watch Series 7 desde o seu lançamento e até hoje nenhum dos novos, 8, 9 e 10, me fizeram querer trocar de Apple Watch porque ele continua funcionando perfeitamente para mim. Ainda assim, cara, o Apple Watch Series 10 ele é a versão mais fina e com a maior tela que nós já tivemos em um Apple Watch. Ele também carrega mais rápido e tem uma bateria maior. Tirando isso, ele é muito esteticamente parecido com as versões anteriores. E ele tem duas novidades que eu, relativamente assim, achei interessantes. A primeira é que agora ele é capaz de identificar a apneia do sono. Então você, ao utilizar esse Apple Watch aqui ao dormir, você vai conseguir identificar se existem momentos da noite ali nos quais você para de respirar momentaneamente. Isso é interessantíssimo para o tratamento e para o acompanhamento de algumas doenças. Essa é uma novidade desse Apple Watch. E a outra novidade também é que ele consegue agora, para aquelas pessoas que nadam tanto em piscinas quanto em mar, ele consegue identificar a temperatura e a profundidade da água na qual você está automaticamente. Eu achei isso bem interessante, mas paralelo a isso, cara, se você for procurar alguma outra mudança, é realmente assim, que ele agora tem uma versão de titânio, então, inclusive um titânio dourado, que é bem bonitão. Então, se você quer um Apple Watch novo e bem elegante, sem ser o modelo Ultra, sobre o qual eu já vou falar, cara, você tem aqui uma opção agora do Series 10 em titânio, inclusive, como eu falei, em titânio dourado. O ponto é, cara, que os Apple Watches eles nunca vêm baratos aqui pra gente, mas eu me lembro que quando o Apple Watch Series 7 ele foi lançado por R$ 5.700, se eu não me engano, na época, enquanto o novo Apple Watch aqui, Series 10, ele foi lançado, vai chegar aqui no Brasil a partir de R$ 5.499. E se você quiser a versão de titânio ali, que, enfim, tem ali única e exclusivamente a versão com celular, ou seja, GPS e celular, você vai ter que pagar, desembolsar R$ 9.300. Já o Apple Watch Ultra, ele continua na sua segunda geração, é o Apple Watch Ultra 2, só que ele foi atualizado agora para ter uma versão em titânio preto, que é algo que particularmente eu me lembro de muita gente querer isso aqui desde o primeiro momento que o Apple Watch Ultra foi lançado. Muita gente não curtiu aquele titânio cinza com esses botões laranja, tanto o botão de ação, de ação rápida ali, quanto essa bolinha laranja no corpo dele de titânio natural. E eu acho que aqui o titânio preto ele realmente chama muita atenção. Ele foi lançado com uma pulseira nova também de titânio preto, de titânio escuro aqui, que eu acho que ficou um casamento muito bacana e particularmente se eu viesse a trocar de Apple Watch, eu gostaria muito de pegar esse de titânio preto aqui, cara. Eu acho que ele realmente continua sendo o Apple Watch que tem a maior duração de bateria, enfim, é o mais resistente de todos e eu acho que agora ele vai vender pra caramba, porque tinha muita gente que inclusive comprava aquelas réplicas de Apple Watch Ultra da Shopee, só que nessa versão de titânio escuro. Agora, imagina com a Apple vendendo isso aqui oficialmente, eu sei que muita gente vai querer esse Apple Watch. Agora, se você está se perguntando sobre o preço dele, bora dar uma olhada. É aquilo, você pode escolher ele na cor titânio natural ou titânio preto, vou escolher aqui no preto, e, bom, ele continua partindo de R$ 10.500 com as pulseiras tradicionais, que é a de loop alpino, loop trail e pulseira oceano, e agora, caso você queira a nova pulseira de titânio milanês aqui, esse titânio preto também, você vai ter que desembolsar quase R$ 12.000 nesse Apple Watch Ultra de segunda geração.
Falando agora rapidinho sobre a atualização dos AirPods, que são os fones de ouvido mais vendidos do planeta, e eu acho que a Apple vai continuar tendo esse título com os seus AirPods, dos fones que mais vendem, porque ela fez algumas atualizações interessantes aqui, tá bom? Começando pelos AirPods normais, que são os que não tem aquela borrachinha que ficam no seu ouvido. São os fones de ouvido que apenas encaixam. Esses aqui, cara, ela conseguiu trazer uma nova versão desses fones aqui que possuem cancelamento ativo de ruído, algo que só estava presente nos AirPods Pro por terem a borrachinha. E ela conseguiu usar aqui toda, digamos, a interação de hardware e software para trazer cancelamento ativo de ruído e modo transparência, que são coisas incríveis aqui dos AirPods Pro, agora para esses fones abertos também. Então eu vejo que isso aqui vai fazer com que os AirPods eles vendam pra caramba. É claro, não é um fone de ouvido barato, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, eu acho que ele vale muito, muito a pena. Agora, será que vai vender muito aqui no Brasil também? Quando a gente para analisar os preços aqui, cara, você tem uma versão dos AirPods 4 normais, aqui sem cancelamento ativo de ruído e modo transparência, que custa R$ 1.500, e nós temos aqui os AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído, que vão custar aí R$ 2.000. E aí, você acha que vale a pena? Já os AirPods Max basicamente tiveram duas pequenas atualizações, cores novas e também a conectividade com porta USB do tipo C. Não mudou muita coisa, ele continua sendo um fone com áudio excelente, cancelamento de ruído excelente, modo transparência excelente, mas que também continua sendo extremamente caro. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a nova cor azul aqui dele e ele custa aqui R$ 6.590. Se você for comparar com a primeira geração lá que foi lançada há muito tempo atrás, que custava R$ 7.000, esse pelo menos está um pouco mais barato no lançamento. Já os AirPods Pro de segunda geração, que são esses fones que eu tenho aqui na minha mão, que, cara, são excelentes, eles não receberam uma nova versão ou atualização de hardware. Eles continuam iguais, só que eles vão receber uma atualização de software e essa eu achei muito interessante. Agora, os AirPods Pro, eles vão trazer alguns recursos de monitoramento de áudio que vão te ajudar a cuidar melhor dos seus ouvidos. Eles falaram bastante durante a apresentação da preocupação que eles têm hoje com o mundo atual, de fato, de pessoas perdendo a audição com o passar do tempo e sendo subdiagnosticadas, entendeu? E aí eles conseguiram trazer testes clínicos através de uma atualização de software que vai chegar para os AirPods Pro de segunda geração, para você fazer como se fosse de fato uma audiometria usando seus fones de ouvido. Então assim, cara, um fone que já tem padrão ouro, assim, de qualidade de som, padrão ouro de qualidade de cancelamento ativo de ruído, padrão ouro também de modo transparência, e que agora te ajuda a, inclusive, fazer audiometria em casa, olha, parabéns! E aí, agora sim, nós chegamos no lançamento dos novos iPhones 16. E cara, se vocês forem parar para comparar aqui a estética desse modelo que foi lançado com o que nós tínhamos de rumor, vocês vão ver que é basicamente o mesmo iPhone, cara. Os rumores acertaram muito esse ano. E foram várias novidades que chegaram para os novos iPhones 16. Então vamos com calma, porque eu quero falar sobre as mais importantes aqui para vocês. Logo de cara, a Apple já atualizou aqui o site brasileiro e nós já temos preços aqui desses novos iPhones. Então, já para tirar logo a dúvida de vocês, o iPhone 16 ele vai começar a ser vendido a partir de R$ 7.800 e o 16 Plus a partir de R$ 9.500. E falando sobre as novidades, vamos lá! Começando aqui pelas cores dos novos iPhones 16, é claro, vamos ter ali o preto e o branco, que são clássicos, estão sempre presentes aqui nas linhas tradicionais de iPhone, só que temos três outras cores bem interessantes. Eu curti muito, particularmente, o verde. Se liga só, nós temos aqui um novo azul que se chama Ultramarino, temos aqui um verde que em inglês tá teal, mas aqui em português virou verde acinzentado, e temos aqui um rosa, que é um rosa bem forte, um rosa bem pinkzão mesmo, cara. Enfim, qual dessas cores aqui você curtiu mais?
E por incrível que pareça, a Apple colocou um novo botão na lateral do iPhone. Então agora, aqui na lateral, além do botão de travar e destravar o celular, mais abaixo dele teremos um botão chamado controle de câmera. E esse botão aqui, ele vai funcionar de uma maneira muito interessante. Primeiro, vai ser um botão sensível à pressão. Então, parecido com o que acontece em câmeras profissionais, que você segura o botão de captura de leve e ele foca o objeto, enfim, o iPhone também vai ser capaz de fazer isso. E aí você afunda realmente o dedo, aperta com força e ele começa a gravar, por exemplo. Então você vai ter, mais pro final do ano, se eu não me engano, esse controle fino de você controlar a exposição e o foco por um botãozinho, cara. Muito legal. Ele também vai conseguir ter ali um controle de zoom, né? Você consegue arrastar de um lado para o outro, ó, para controlar o quanto de zoom você está utilizando no seu iPhone durante a sua captura de fotos ou vídeos. E você também pode usar esse botão para controlar outros parâmetros, como a profundidade de campo. Isso aqui é bem interessante. É um botão que vai ser utilizado também para ter rápido acesso à câmera. Então você pode clicar nele uma vez para abrir a câmera, né? Clicar nesse novo botão para abrir a câmera e também para começar a gravar, para tirar fotos. Você consegue também pressionar de leve 2 vezes para exibir outros controles aqui da sua câmera. Cara, muito interessante. Olha só que legal aqui nessa animação. Você consegue controlar o zoom, a profundidade, aqui a exposição. Curti bastante, tá? Agora me diz uma coisa, quanto tempo vocês acham que vai demorar para as fabricantes de celulares Android começarem a colocar um botão com funções parecidas na lateral dos seus celulares? O sistema de câmeras aqui do iPhone 16, por sua vez, tanto do 16 quanto do 16 Plus, tudo bem? É um conjunto duplo, só que ele equivale a um conjunto triplo de câmeras ali na parte traseira. Por quê? A câmera principal é aquela câmera de 48 megapixels que nós já conhecemos, que nós temos aqui no iPhone 15 Pro, no iPhone 15 Pro Max, enfim, que consegue te dar um crop de 2 vezes. Então você tem a câmera principal com um zoom de 1x, mas que consegue fazer um zoom de 2x sem perder qualidade. E nós temos aqui uma nova câmera ultra grande angular, que promete finalmente aí dar uma renovada na qualidade de imagem que essa câmera costuma entregar, já que ela estava meio que parada num tempo aí já há alguns anos na verdade. Inclusive, por essa câmera ultra grande angular possuir autofoco, agora você consegue fazer modo macro, tanto para foto quanto para vídeos, com um iPhone que não seja Pro ou Pro Max. E digo mais, se em algum momento você está pensando em comprar o Apple Vision Pro, que são os óculos de computação espacial da Apple, de realidade virtual e aumentada, enfim, esses novos iPhones 16, eles conseguem tanto fazer fotos quanto vídeos espaciais. E aí quando você assiste essas mídias através do Vision Pro, você consegue ter aquela visão tridimensional, como se você estivesse no local onde a foto ou vídeo foram feitos. E dentro aqui do quesito captura de vídeos, cara, você vai conseguir fazer inclusive mixagem de áudio. Você vai conseguir escolher aqui como é que vai ficar não a qualidade, mas o estilo do áudio que foi gravado na câmera aqui do iPhone. Isso tudo dentro da própria galeria nativa do iPhone. Isso aqui me interessou bastante, porque esse uso de inteligência artificial para deixar a voz melhor, capturando mais ou menos ambientalização ali durante a gravação do áudio, pode fazer com que muita gente dispense o uso disso aqui, ó, microfones externos que são utilizados aí para dar um up na qualidade do áudio da sua gravação. Então eu vejo isso aqui com bons olhos, beleza? Vamos ver se isso aqui chega bom pra gente. E é claro, meus amigos, que grande parte do que nós estamos vendo de novidades aqui nesses novos iPhones só é possível por conta do A18, que é o novo chipset de 3 nanômetros que equipa aqui os iPhones 16 e 16 Plus no caso, beleza? É um chipset super poderoso, super inteligente, que foi feito já desde as suas fundações para trabalhar muito bem, inclusive com a Apple Intelligence. Então, os únicos smartphones da Apple que vão ter acesso à Apple Intelligence são o 15 Pro e 15 Pro Max, e do 16
para frente, porque são chips preparados para lidar com todas as demandas aqui da Apple Intelligence. E outra coisa que eles mencionaram também é que esse chipset novo ele é bem eficiente e ele vai conseguir fazer com que a bateria do seu iPhone dure muito, mas muito mesmo, beleza? Então eu me empolgo em ouvir isso, porque eu escolhi esse ano ficar com o iPhone Pro e não Pro Max, e como vocês sabem, eu passei perrengue com a bateria. E agora, mesmo quem escolher o iPhone um pouco menor, sem ser o Plus ou o Pro Max, podem ter uma duração também excelente. Será que isso aqui vai vingar? Vamos ver, tô curioso. E como os rumores também apontavam, meus queridos, sim, temos botão de ação agora presente nos modelos não Pro dos iPhones. Esse botãozinho que você pode customizar para fazer basicamente qualquer coisa. Tanto aqueles atalhos que já vêm pré-configurados, como abrir a câmera, mudar o modo foco, acender a lanterna, gravador de voz, reconhecer música, traduzir alguma coisa, mas você também pode configurar atalhos personalizados dentro do aplicativo Atalhos do iPhone para configurar para ele fazer basicamente qualquer coisa, inclusive dentro de outros aplicativos. Lembrando que esses novos iPhones 16 eles já virão aí com o novo iOS 18, que traz ali aqueles recursos de personalização que eu já mostrei para vocês aqui no canal. E só para a gente passar aqui para o 16 Pro, Apple Intelligence, né, galera? Bom, eu cheguei a mencionar rapidinho um pouco sobre ela, mas eu tô empolgado com as novidades que a Apple Intelligence trazem pra gente. Ela vai permitir que nós façamos coisas que nós já vimos em outras fabricantes, né, como a Samsung. A gente vai poder sumarizar textos, vai poder redigir textos utilizando a inteligência artificial. Ela vai ser bem contextualizada no que diz respeito a nós mesmos, por ter acesso ali a, digamos, todos os nossos contextos dentro de cada aplicativo. Então você vai poder pedir para ela encontrar fotos que tenham determinados elementos, enfim. Tô curioso para que isso aqui chegue de forma interessante pra gente, só que infelizmente, pelo menos no momento, ela só vai estar disponível em inglês, né, enfim, até pelo menos o início do ano que vem. Só mesmo para países que falam a língua inglesa e depois para países que falam, por exemplo, espanhol, até chinês, mas para português ainda nós não vimos a Apple se manifestar para quando isso aqui está previsto de chegar, beleza? Bom, meus queridos, mas é claro que todo lançamento da Apple tem uma estrela do show, que no caso são os iPhones da linha Pro e Pro Max, simplesmente por serem os mais completos. E olha, esse ano o iPhone 16 Pro ele tá bem interessante. Logo para tirar a dúvida de vocês, ó, vamos clicar aqui em ver preços. Inclusive, a pré-venda desses dispositivos começa no dia 24 de setembro. Vamos clicar aqui em ver preços, vou abrir aqui uma nova guia pra gente e se liga só. Já para tirar a nossa dúvida, o modelo 16 Pro ele parte de R$ 10.500, enquanto o modelo 16 Pro Max parte de R$ 12.499. Se você for escolher, por exemplo, um 16 Pro Max da cor Titânio Deserto, que é a que eu mais curti, já vou falar um pouco mais sobre ela, e com 1 TB de armazenamento, bom, a gente parte aqui para um valor de R$ 15.500, cara. Ai, ai, iPhones não são nada baratos, né não? Começando pelos principais destaques, nós temos aqui, tal como no modelo 16 Plus e 16 normal, aqui o botão de controle de câmera, né? Então é aquele botão que vai ser sensível tanto à pressão, para você apertar uma vez, duas vezes, e também para você deslizar de um lado para outro, para que você tenha aqui acesso aos controles da sua câmera de forma manual e intuitiva. Logo, nós temos também uma novidade muito interessante, que esses iPhones vão ser capazes de gravar em 4K 124 frames por segundo, cara, direto na câmera nativa, o que é excelente para fazer câmera lenta. Nós temos aqui também bordas mais finas, sobre as quais a gente vai falar, e aqui o novo chipset A18 Pro, ainda mais poderoso do que do ano passado. Diz a Apple que essas serão as melhores baterias que nós já vimos em um iPhone. E teremos aqui também, é claro, a Apple Intelligence jogando com força nessa nova geração do modelo Pro e Pro Max. Então vamos lá, olhando um pouco mais de perto aqui para a novidade no quesito cores dos dispositivos esse ano, sai de linha o iPhone Pro e Pro Max Titânio Azul e entra aqui o Titânio Deserto, que é essa cor meio dourada. Eu tive a impressão durante a apresentação da
da Apple de que lembrava um pouco mais uma cor relativamente assim, voltada para o cobre, enquanto aqui no site ela lembra muito de fato aquela cor dourada que nós tínhamos anteriormente. Eu não sou um cara muito do iPhone dourado, o último dourado que eu tive foi o iPhone 6S Plus, se eu não me engano, mas aqui nós temos o retorno de um iPhone meio que dourado, então se você curte, bom, aproveita, tá? Ele vai ter aqui o titânio preto, o titânio branco, o titânio natural, que inclusive é a cor do meu iPhone 15 Pro, esse cinza aqui, e uma cor um pouco mais saturada, que é esse titânio deserto. E como eu falei para vocês, a tela ela tá um pouquinho maior, isso porque a borda da tela tá menor. Então o iPhone Pro ele passa a ter 6.3 polegadas e o Pro Max ele passa a ter 6.9 polegadas. É a maior tela que nós já tivemos na história em um iPhone. Inclusive, com isso, ele passa a ter uma tela maior do que outro telefone gigante da concorrência, que é o próprio S24 Ultra, que tem 6.8 polegadas de tela, se eu não me engano. E como eu tava falando pra vocês, né, cara, esse botão aqui de controle de câmera, ele é muito interessante. Ele realmente faz parecer que você tá usando uma câmera um pouco mais profissional. Na verdade, as câmeras aqui desses modelos são realmente profissionais, né? Todas as apresentações, os eventos da Apple hoje em dia são gravados com iPhones. Então eu acho que vai ser bem interessante ver na prática aqui a interação que você vai passar a ter com essa câmera. Com a câmera, usando esse botão, na verdade. Lembrando que nas próximas atualizações, até o final do ano, você vai poder fazer aquele controle que nem numa câmera profissional mesmo, de apertar um pouquinho para ele focar e ajustar a exposição e depois apertar mais fundo para você começar a gravar ou fazer a fotografia. Isso aqui é sensacional. Então, tal como nos iPhones 16 e 16 Plus, você pode usar aqui o controle de câmera para abrir, tocando uma vez. No modo vídeo ou no modo foto, você clica mais uma vez ali para fazer a captura. Você pode tocar de leve para abrir ajustes, como por exemplo o zoom, né? Que nem eu tinha falado para vocês. E atualmente, se você pressionar 2 vezes, você pode alternar ali quais são os controles que você vai ajustar também. Muito legal. E temos aqui uma grande revolução, digamos assim, no mundo dos iPhones, no quesito câmera lenta, porque agora você pode gravar em 4K 120 frames por segundo. Isso é muito importante para quem gosta de fazer câmera lenta com qualidade, porque até então os iPhones eles só conseguiam fazer em Full HD, se eu não me engano, até 120 frames por segundo. E, se eu não me engano, 720p, né, ou seja, apenas HD para 240 frames por segundo. Deixa eu dar uma olhadinha para conferir se é isso mesmo aqui nas câmeras. Câmera lenta não, eu consigo até fazer Full HD 240 fps. Entretanto, 4K 120 você vai ter muito mais qualidade de imagem sendo preservado quando você fizer aqui a sua gravação. E você vai poder, inclusive dentro ali da própria galeria da câmera, trocar a velocidade desse clipe que foi gravado em 4K 120, né? Você vai poder jogar ele para 60 ou para 30 ou para 24 frames por segundo para ter a câmera lenta equivalente. Então assim, lembrando, se você estiver ainda conectado com um SSD externo, você vai poder gravar em 4K 120 fps em ProRes Log ou HDR Dolby Vision. Cara, é muita coisa que dá para fazer com esse modo aqui. Aquela questão de mixagem de áudio também está presente, obviamente, aqui nos modelos Pro. E, cara, aqui no Pro e no Pro Max nós temos uma nova câmera ultra-wide que, sinceramente, é uma das atualizações para as quais eu estou mais empolgado. Afinal de contas, eu gosto muito da câmera ultra-wide porque é com ela que a gente consegue ter um maior enquadramento. Então, para gravar vlog, enfim, para contextualizar o ambiente, ela é excelente. Então, ela passa a ter 48 megapixels também. E se a gente for analisar aqui todas as distâncias focais dos iPhones Pro e Pro Max, lembrando que agora outra novidade é que o modelo Pro pequeno entre aspas, ele também passa a ter a câmera de zoom de 5 vezes, nós vamos ter essas distâncias focais aqui, ó. 13mm, que é a ultra-wide, e aí na câmera principal nós temos 4 distâncias focais, 24mm, 28mm, 35mm, 48mm e todas essas distâncias sem perder qualidade, é tudo com qualidade de zoom óptico. E aí a gente parte para a câmera de zoom de 5 vezes, que é de 120mm, e a câmera ultra grande angular, também de 48 megapixels, também consegue fazer aqui fotos e vídeos macro.
Bom, e é claro, falando agora um pouquinho sobre o A18 Pro, esse é simplesmente o processador, né, o chipset mais poderoso que nós já tivemos em qualquer outro smartphone, tá? Hoje em dia, esse chipset, ele é o topo do mercado, ele é melhor do que os Snapdragons concorrentes, e com ele você vai conseguir fazer, enfim, qualquer coisa que você quiser no seu smartphone sem que ele passe nenhum tipo de perrengue. Você vai conseguir jogar, inclusive, títulos aqui de consoles como Death Stranding, Assassin's Creed, Resident Evil, e tem outros títulos que também estão para chegar agora no início do ano. Então acaba que o iPhone ele se tornou um smartphone capaz de rodar títulos assim que os smartphones Androids ainda não conseguem, sabe? Então o que é um telefone gamer? É um telefone super poderoso que vai ter a capacidade de rodar tudo no máximo? Ou é um telefone como o iPhone atualmente, esses modelos que conseguem não apenas ter poder de fogo para rodar tudo o que você quiser, mas também te oferecem títulos de console, títulos AAA, né? Enfim, fica aí a pergunta. Bom, e a Apple também está afirmando que o modelo, inclusive o Pro Max desse ano, é o iPhone com a maior duração de bateria da história. E olha, eu vou ser sincero para vocês, eu admito que eu fico tentado, né, a pegar um Pro Max para poder parar de passar perrengue com bateria. Vocês sabem que bateria, mais uma vez, no 15 Pro é algo que me deixou um pouco desconfortável. Então, enfim, as customizações e estilizações aqui do iOS 18, obviamente, vão estar presentes também. E é aquilo, né? Apple Intelligence. Esses vão ser os smartphones mais poderosos para você utilizar a nova inteligência artificial da Apple quando ela estiver disponível aqui no Brasil. Porque por enquanto, ó, disponível este ano em inglês dos Estados Unidos. Se você estiver utilizando aí o seu iPhone em português aqui do Brasil, que é o que normalmente todo mundo faz, infelizmente você não vai conseguir utilizar a Apple Intelligence, né? Infelizmente. Essas são as principais novidades, mas lembrando que nem tudo são flores, como por exemplo o iPhone 16 e 16 Plus, que continuam tendo ali uma tela de 60 Hz. Eles não ganharam uma tela com boa taxa de atualização esse ano. Galera, por mais quanto tempo? Nos modelos base também, ali no 16 e no 16 Plus, a gente não tem uma porta USB-C tão rápida quanto nos modelos Pro e Pro Max. Os iPhones eles continuam não tendo nenhuma novidade quanto à velocidade de carregamento. Não temos carregamentos mais rápidos também. Tipo, cara, o que tá faltando, hein, Apple?